Meus amigos, eu sou o professor Robson Farias e nós vamos resolver aqui alguns exercícios focando nos seguintes temas, né? Soluções, mas não ainda, né, problemas envolvendo aí unidade de concentração. Nós vamos focar aqui nos conceitos ou nas situações, né, físico-químicas, nos sistemas nos quais nós tenhamos aí soluções diluídas, concentradas, né, saturadas, supersaturadas. Vamos ficar dentro dessa temática, né, ou dessa subtemática, enfim. Os exercícios eles foram retirados do livro do professor Ricardo Feltre, no caso nós estamos falando aqui do volume 2, tá certo? A coleção de química, né, em 3 volumes. No caso aqui nós estamos falando da sexta edição, tá certo? A numeração aí dos problemas é a numeração justamente da sexta edição, tá certo? Nós selecionamos então alguns exercícios, né, alguns que já estão resolvidos no próprio livro, nós saltamos, né, e ficamos ali com aqueles que não têm solução, resolução, né, no próprio livro, tá certo? Mas enfim, esclarecido isso, né, posto tudo isso, vamos lá. Bom, primeira questão, que é a questão 4, né, do livro, enfim, nos diz o seguinte, né? Os sistemas a seguir contêm soluções aquosas de cloreto de sódio em 3 diferentes situações mantidas a temperatura constante. Então, partindo aqui da esquerda para a direita, né, o sistema 1, sistema 2 e sistema 3. No sistema 1, nós temos uma solução saturada de cloreto de sódio, né, e nós temos inclusive no fundo ali do tubo de ensaio, né, o chamado corpo de chão ou corpo de fundo, como seja, enfim, uma certa porção ali de cloreto de sódio que não dissolveu, né? A solução está saturada e nós temos ali inclusive uma certa porção do sal, né, não dissolvida, aqui onde eu estou apontando com o cursor, né? No sistema 2, nós temos uma solução saturada de cloreto de sódio, né? Mas não há corpo de chão aí, não há corpo de fundo, não há fração, né, do sólido não dissolvido. E aqui no sistema 3 nós temos uma solução diluída, né, de cloreto de sódio, uma solução na qual ainda não se atingiu o estado de saturação. Então, pede-se aí, letra A. Indique qual ou quais sistemas estão em equilíbrio. Justifique sua resposta. Né? O único sistema aqui em equilíbrio é o sistema 1, onde eu tenho cloreto de sódio, aquoso, né, cloreto de sódio dissolvido em água, né, cloreto de sódio em solução, em equilíbrio com, né, a porção de cloreto de sódio que não dissolveu. A solução que eu tenho aqui já é saturada, né, eu dissolvi nesse volume, nessa massa de água, né, na temperatura dada, já dissolvi a quantidade máxima de cloreto de sódio que eu posso dissolver, né, e parte do que eu acrescentei, uma vez que a solução já estava saturada, não dissolveu, e é justamente aqui o corpo de chão. Né? Então o que eu tenho aqui é cloreto de sódio em solução em equilíbrio com cloreto de sódio sólido não dissolvido, né? Enfim, ininterruptamente, íons cloreto e íons sódio estão abandonando a solução e se agregando aos cristais de cloreto de sódio não dissolvidos que estão aqui no corpo de chão. E, ininterruptamente, íons sódio e cloreto, né, que estão aqui nos cristais, estão passando para a solução. Né? Se estabelece aqui o chamado equilíbrio dinâmico. Né? Mas, enfim, o sistema no qual existe um equilíbrio é só esse aqui, né? A solução saturada em equilíbrio com o sólido não dissolvido. Na letra B, o que ocorrerá em cada sistema se for adicionada uma quantidade muito pequena de cloreto de sódio sólido? Ora, no sistema 1, eu tenho uma solução saturada e inclusive eu tenho parte aqui de cloreto de sódio não dissolvido. Se eu acrescentar uma pequena quantidade, essa pequena quantidade vai se somar aqui ao corpo de chão e permanecerá não dissolvida. No sistema 2, eu tenho uma solução saturada. Eu já atingi a quantidade máxima de cloreto de sódio que eu consigo dissolver nessa massa dissolvente, nessa temperatura. Se eu acrescentar aqui, né, uma pequena quantidade, uma quantidade muito pequena, enfim, como foi dito aqui, né, essa quantidade, muito pequena que seja, não vai dissolver e vai começar a posicionar-se, né, enfim, por ação da gravidade, vai começar a se acumular aqui, né, no fundo do tubo de ensaio, formando aí um corpo de chão. Não vai se dissolver, porque a solução já está saturada. Né?
E no sistema 3, no sistema 3, né, no qual eu tenho uma solução diluída, né, uma solução na qual eu ainda não atingi um estado de saturação, eu ainda não dissolvi nesse volume, nessa massa dissolvente, a quantidade máxima de cloreto de sódio que eu posso dissolver, né, nessa quantidade aqui de água. Se eu acrescentar aí uma pequena quantidade de cloreto de sódio, ele vai se dissolver, né, e a solução aumentará a sua concentração. Né? Então, o sistema no equilíbrio é o 1, respondendo aí a letra A. Né? A letra B, o que vai acontecer? Não vai se dissolver a quantidade que eu acrescentar de cloreto de sódio, porque a solução já está saturada, né? E vai começar a se formar aqui aos poucos um corpo de chão. E no sistema 3, no qual a solução ainda não está saturada, aí sim haverá dissolução desse cloreto de sódio que eu acrescentar, tá certo? Vamos então para a questão seguinte. Bom, a questão seguinte, então, a questão 5, né, nos diz o seguinte: se dissolvermos totalmente uma certa quantidade de sal em solvente e por qualquer perturbação uma parte do sal se depositar, quer dizer, terminar precipitando, né? Enfim, qual a solução que teremos ao final? Bom, dissolvi completamente, mas parte dele, por alguma perturbação, terminou, né, se precipitando, enfim, terminou se depositando, né? No final eu vou ter uma solução que estará saturada, porque afinal eu terei, né, na solução toda a quantidade que eu posso ter, né, toda a massa, todo o número de mols ali que eu posso ter daquele soluto naquele solvente naquela temperatura, e além disso, o que precipitou, né, o que se depositou, para usar o verbo aí que aparece na questão, né, vai constituir o corpo de fundo. Então que eu vou ter uma solução saturada com corpo de fundo, né? Para ilustrar isso, enfim, você pode olhar a figura aí da questão 4, tá certo? Eu terei uma solução, mas enfim, precisamos checar, né, as outras alternativas. Supersaturada com corpo de fundo, bom, a solução supersaturada é aquela na qual eu dissolvi a quantidade máxima, né, que eu posso dissolver de um determinado soluto, num certo solvente, e consegui superar, inclusive, essa quantidade máxima, dissolvi um pouco mais. Né? Geralmente, o artifício mais comum utilizado no dia a dia do laboratório é aumentar a temperatura do sistema. Né? Se eu consigo dissolver no máximo 100 gramas de um certo soluto em, não sei, 100 gramas de água, mas aumentando a temperatura, de repente eu consigo dissolver 6, 7 gramas, enfim. Então, a solução supersaturada é aquela na qual eu superei a capacidade máxima de solubilidade, né, de solubilização daquele soluto naquela massa daquele determinado solvente, naquele sistema. Para isso, normalmente, o artifício é aumentar a temperatura do sistema. Mas se a solução está supersaturada e eu a perturbo de alguma forma, essa perturbação pode ser até um choque mecânico, mas mais comumente é acrescentar um pequeno cristal, né, do próprio soluto à solução, enfim, e tudo que estava em excesso, né, tudo que estava supersaturando a solução, precipita, né? De forma tal que no final eu não terei mais uma solução supersaturada. Então, no final, né, se dissolvermos totalmente uma certa quantidade de sal em solvente por qualquer perturbação, uma parte do sal se depositar, qual a solução que teremos no final? Não pode ser uma solução supersaturada, porque se a solução estava supersaturada, quando eu promovi uma perturbação no sistema, tal como, né, um choque mecânico, acrescentar um pequeno cristal ao sistema, etc., tudo que estava supersaturando a solução vai precipitar e a solução já não será o final, né? Depois dessa precipitação, dessa deposição do sólido, já não será mais supersaturada. Então, ao final, eu não vou ter uma solução supersaturada com corpo de fundo. Podia ser até que no início a solução fosse supersaturada, mas ao final não será. Então, a letra B não está correta. Insaturada? Não, não pode, né? Se eu dissolvi tudo que eu podia e depois consegui precipitar ainda, né? Depositar parte do soluto, mas eu só deposito justamente aquilo que por alguma razão, por conta da perturbação que eu introduzi no sistema, não podia mais ficar solubilizado. Mas o que está na solução a satura, né? O que está ainda dissolvido preenche por completo, digamos assim, né, a capacidade daquele solvente, daquela massa daquele solvente, naquela temperatura, de solubilizar aquele determinado soluto. Então a solução estará, na verdade, saturada e não insaturada. Né? Então a letra C também não está correta. Letra D, supersaturada com sem corpo de fundo. Bom, não pode ser supersaturada
pelas razões que já explicamos ali quando falamos da letra B. Né? E a letra E, saturada sem corpo de fundo. Ora, o enunciado do problema diz que não introduzia uma perturbação no sistema e parte do sal depositou, então eu tenho um corpo de fundo. Então não pode ser saturada sem corpo de fundo. Né? Para ver o que é corpo de fundo e tal, ilustrar um pouco isso, remeto aí à figura que aparece no exercício anterior. Né? Então, das 4 possibilidades postas, né, aquela que está em concordância com a descrição do sistema que o enunciado da questão nos traz é a letra A. Eu vou ter uma solução saturada com um corpo de fundo. Né? Passemos então para a questão seguinte. 6. Observe a figura ao lado, que representa a solubilidade em gramas por 100 gramas de água, quer dizer, quantos gramas do soluto eu consigo dissolver em 100 gramas de água. Né? Enfim, a uma dada temperatura. Né? De 3 sais inorgânicos, né, em determinada faixa de temperatura. Então, iodeto de potássio, cloreto de sódio e sulfato de lítio. Eu tenho ali solubilidade, né, expressa como gramas de soluto dissolvidas em 100 gramas de água, em função da temperatura. Bom, analisando então o gráfico, né? Enfim, essa questão e questões seguintes contém gráficos, né? Então é interessante que talvez você pare o vídeo, né, e você mesmo analise o gráfico com calma, né, para que depois as explicações, né, e a afirmação correta que vai ser apontada realmente eu tenha conseguido enxergar isso. Né? Preciso que você olhe o gráfico, analise o gráfico e enxergue aquilo que estamos dizendo. Né? E enxergue que a alternativa correta é efetivamente aquela que foi apontada. Então, no caso dos gráficos aí, vale muito a pena parar o vídeo e olhar os gráficos com calma. Mas vamos lá. Identifique a afirmativa correta. Né? A solubilidade dos 3 sais aumenta com a temperatura. Não, não é verdade. Né? A solubilidade do iodeto de potássio aumenta com o aumento da temperatura. Lembrar que a solubilidade está aumentando de cima para baixo, de baixo para cima. Né? A solubilidade está no eixo Y, né? E a temperatura está aumentando da esquerda para a direita, a temperatura está no eixo X. Né? Então a solubilidade dos 3 sais aumenta com a temperatura. Não, não é verdade. A solubilidade do iodeto de potássio, Ki, realmente aumenta com a temperatura. A solubilidade do cloreto de sódio permanece, em verdade, constante. E a solubilidade do sulfato de lítio, na verdade, diminui. Né? Então, afirmar que a solubilidade dos 3 sais aumenta com a temperatura não é correto. Letra B. O aumento de temperatura favorece a solubilização do sulfato de lítio. Não. O que a curva em azul aí mostra, né, é justamente o contrário. Né? Aumentando a temperatura, a solubilidade, a solubilização, enfim, do sulfato de lítio diminui. Né? E a afirmação diz que o aumento da temperatura favorece, quer dizer, que a solubilização do sulfato de lítio aumenta. Não, não é verdade. O que está na curva é justamente o contrário. Letra C. A solubilidade do Ki é maior que as solubilidades dos demais sais na faixa de temperatura considerada. É verdade. Tanto cloreto de sódio quanto sulfato de lítio têm, nessa faixa de temperatura considerada, solubilidades menores do que iodeto de potássio. O Ki, o iodeto de potássio, tem uma solubilidade maior, né, do que os outros 2 sais. A letra C está correta. Como apenas uma afirmativa é a correta, deve ser a letra C, evidentemente. Mas ainda temos mais 2 opções, mais 2 alternativas e precisamos verificar se efetivamente elas não estão corretas e por que não estão corretas, ok? Então, devemos prosseguir. Letra D. A solubilidade do cloreto de sódio varia com a temperatura. Não, né? A curva de solubilidade em função da temperatura para o cloreto de sódio é essa curva verde. E conforme nós podemos ver, ela permanece constante, né? Paralela aí ao eixo X, né? A solubilidade do cloreto de sódio não sofre influência aí da temperatura. Então, dizer que varia com a temperatura não é correto. E a letra E, a solubilidade de 2 sais diminui com a temperatura. Não, né? É apenas a solubilidade de um sal, que é o sulfato de lítio. A do cloreto de sódio permanece constante e a do iodeto de potássio, na verdade, aumenta. Então, com a temperatura, né? Então, afirmar que a solubilidade de 2 sais diminui com a temperatura não é correto. Apenas de um sal, no caso o sulfato de lítio, é que realmente diminui. Tá certo? Prossigamos então para o próximo exercício. Considerando o gráfico abaixo, adicionam-se separadamente 40 gramas de cada um dos sais em 100 gramas de água. Então perceba-se que no eixo Y nós temos a solubilidade aí dos sais, né, expressas como gramas de soluto por 100 gramas de água. Quer dizer, quantos gramas
de um determinado soluto, no caso aí temos 5, né? Há uma curva para cada um, uma curva de solubilidade para cada um. Quantos gramas desse soluto eu consigo dissolver em 100 gramas de água? Isso é em função da temperatura, e a temperatura está aí no eixo X, tá certo? Como a questão está fazendo referência à temperatura de 40 graus Celsius, eu coloquei essa linha pontilhada aí em preto, tá certo? Essa linha não faz parte da figura original, tá certo? Eu coloquei para destacar os 40 graus Celsius, tá certo? E aí então vem as afirmativas, né? A temperatura de 40 graus Celsius, que sais estão totalmente dissolvidos na água, né? Então vamos lá, totalmente dissolvidos, 40 graus Celsius. Né? E eu acrescentei 40 gramas, não é isso? A 40 graus Celsius, tomemos aqui, né, de baixo para cima, a 40 graus Celsius, a solubilidade do sulfato de sério, a curva de solubilidade dele é essa curva aqui em azul, né? A 40 graus Celsius, a solubilidade dele é um pouco menor do que 10 gramas. Né? Então, se eu acrescentei 40, com certeza ele não estará completamente dissolvido. O cloreto de sódio, que é a curva aqui em amarelo, a 40 graus Celsius, a solubilidade dele é um pouco maior do que 35 gramas e um pouco menor do que 40 gramas. Mas então, se eu tentar dissolver, né, acrescentar ao sistema 40 gramas, ele não estará completamente dissolvido, com certeza. O nitrato de potássio, que é a curva em vermelho, a 40 graus Celsius, a solubilidade dele é de 60 gramas nas 100 gramas de água. Se eu tentar dissolver 40, vou dissolver 40, com certeza, né? E ainda haverá espaço aí, digamos assim, para dissolver mais 20. Então, nitrato de potássio vai estar completamente dissolvido. Cloreto de potássio, que é a curva em verde, a 40 graus Celsius, tem uma solubilização aí um pouco menor do que 40 gramas, né? Em 100 gramas de água. Então, se eu tentar dissolver 40 gramas, não vou dissolver completamente. E o nitrato de sódio, a 40 graus Celsius, é a curva aqui em laranja, né? Tem uma solubilização de um pouco mais, né? Quase 105, né? 103, qualquer coisa assim, enfim. Um pouco mais de 100, quase 105 gramas em 100 gramas de água. Se eu tentar dissolver 40, evidentemente vou conseguir. Né? Então, os dois nitratos, nitrato de potássio e nitrato de sódio, são aqueles que a 40 graus Celsius, né? No caso do nitrato de potássio eu consigo dissolver 60 gramas, no caso do nitrato de sódio eu consigo dissolver quase 105 gramas, então se eu acrescentar 40 gramas ao sistema, com certeza vou conseguir dissolver as 40. Né? Então, respondendo à pergunta, a temperatura de 40 graus Celsius, que sais estão completamente dissolvidos, conforme vimos, os dois nitratos, né? O nitrato de sódio e o nitrato de potássio. Está aqui a alternativa A, né? Nitrato de potássio, nitrato de sódio. As outras alternativas contemplam, né? Enfim, sais aí que não, né? Algum sal, pelo menos, enfim, né? Que não estará completamente dissolvido, ou mais de um até no caso, né? Enfim, que não estará completamente dissolvido. Mas, de novo, aqui, né, vale a pena você parar o vídeo e analisar a curva, né? Lembrar que eu estou tentando dissolver 40 gramas do soluto em 100 ml de água, numa temperatura de 40 graus Celsius, né? Então, você pode aqui seguir de baixo para cima e acompanhar as curvas, né? Sulfato de sério, a solubilidade é menor do que 10 gramas, cloreto de sódio é menor que 40 gramas, cloreto de potássio é menor que 40 gramas, né? Nitrato de potássio é de 60 gramas, então se eu tentar dissolver 40, eu consigo dissolver completamente. E nitrato de sódio é um pouco mais de 100, quase 105 gramas, então se tentar dissolver 40, eu consigo também dissolver completamente. Então os dois sais, né, que eu vou conseguir solubilizar completamente a 40 graus Celsius, né, serão nitrato de potássio e nitrato de sódio, os dois nitratos, tá certo? Vamos então para o exercício seguinte. Bom, a questão 8, então, nos diz o seguinte: 6 soluções aquosas de nitrato de sódio, é dada aí a fórmula do nitrato de sódio, né? Numeradas de 1 a 6, foram preparadas em diferentes temperaturas, dissolvendo-se diferentes massas de nitrato de sódio em 100 gramas de água. Em alguns casos, o nitrato de sódio não se dissolveu completamente. O gráfico abaixo representa a curva de solubilidade de nitrato de sódio em função da temperatura e 6 pontos que correspondem aos sistemas preparados. Então, pede-se
A partir da análise desse gráfico, identifique os dois sistemas em que há precipitado. Então perceba-se que no eixo Y, né, nós temos a massa de nitrato de sódio, expressa em gramas, que nós conseguimos dissolver em 100 gramas de água, e no eixo Y, né, e no eixo X nós temos a temperatura em graus Celsius. Né? Essa curva aqui em vermelho é o que separa justamente uma região de insaturação, né, abaixo da curva, de uma situação de saturação, ou de supersaturação, né, melhor dizendo, acima aqui da curva. Né? Mas vamos lá. Bom, comecemos aí até certo ponto, né, no sentido inverso. A alternativa correta é a letra B, 1 e 3. Né? Nos sistemas 1 e 3 é que haverá precipitado. Se não, vejamos. Os sistemas 5 e 6, né? O sistema 5 eu tentei dissolver, né? Enfim, uma certa massa aí, numa temperatura um pouco, uma certa massa de nitrato de sódio, uma temperatura um pouco acima de 40 graus Celsius, e no sistema 6 a 60 graus Celsius. Mas enfim, perceba-se que ambos os sistemas, 5 e 6, né, os pontos que correspondem a esses sistemas, estão abaixo, né, dessa linha aqui, da curva de solubilidade do nitrato de sódio em função da temperatura. Essa curva indica justamente aqui uma região de saturação. Eles estão abaixo, quer dizer, então nesses dois sistemas aqui, toda a massa que eu acrescentei, eu consegui dissolver. Os sistemas 2 e 4 estão justamente sobre a curva. Moral da história, tanto num sistema quanto no outro, o sistema 2, aí uns 35 graus Celsius, mais ou menos, né? O sistema 4 aí a 80 graus Celsius aproximadamente, tanto no sistema quanto no outro, nessas temperaturas, né? Eram sistemas diferentes, né? Tentei dissolver massas diferentes em temperaturas diferentes, né? Mas desses dois sistemas, 2 e 4, nas temperaturas consideradas em cada um deles, eu dissolvi apenas a massa que efetivamente promovia a saturação da solução, de forma tal que tudo que eu acrescentei, consegui dissolver, né, e saturei a solução. Sistemas 2 e sistema 4. Já nos sistemas 1 e 3, cada um na sua temperatura, né? Sistema 1 aí a 25 graus Celsius, mais ou menos, o sistema 3 em torno aí de 50 graus Celsius, um pouco menos, mas enfim, em cada um dos sistemas eu tentei dissolver uma quantidade, uma massa, um número de mols aí de nitrato de sódio maior do que é possível dissolver em 100 gramas de água naquela temperatura. Moral da história, parte dissolveu até saturar a solução e aquilo que excedia o máximo que era possível solubilizar naquela temperatura ficou não dissolvido sob forma de sob forma de precipitado. Né? Acrescentei uma massa maior do que era possível dissolver naquela temperatura, tudo que era possível dissolver dissolveu, e o excedente ficou não dissolvido sob forma de precipitado, formando aí, enfim, um corpo de fundo, né, no sistema, corpo de chão, como seja. Tá certo? Isso vale tanto para o sistema 1 quanto para o sistema 3, e é possível perceber isso simplesmente olhando o gráfico rapidamente, porque ambos os sistemas estão acima dessa curva aqui em vermelho que indica justamente, né, uma região, né, um valor de, né, massa versus temperatura, massa dissoluto que eu estou tentando dissolver versus temperatura, né, dissolvendo sempre, né, considerando sempre 100 gramas de água, né, como solvente. Essa curva em vermelho, então, indica aí uma região de saturação. Né? Se eu tentar dissolver mais do que isso, o restante não vai dissolver, o que exceder, né, o excedente, não irá dissolver e ficará como corpo de chão, como corpo de fundo, enfim, haverá então, né, precipitado. E é isso que a questão pergunta. Então, enfim, pelas razões já postas e um pouco repetidas, né, os sistemas 1 e 3 serão aqueles sistemas nos quais há precipitação. A letra B de bola, então B de bravo, é a alternativa correta, ok? Vamos em frente. 10. O gráfico apresenta a curva de solubilidade de um sal AX2, né? Então, nós temos aqui gramas desse sal AX2, né, que eu consigo dissolver em 100 gramas de água em função da temperatura. Quando uma solução aquosa saturada, quer dizer, está saturada, eu dissolvi em 100 gramas de água, né, a quantidade máxima, né, a massa máxima, o número de mols máximo desse sal H2 que eu conseguia dissolver a 70 graus Celsius, produzindo, portanto, uma solução saturada. Né?
Bom, quando uma solução aquosa saturada de AX2 a 70 graus Celsius, contendo 50 gramas de água, é resfriada para 10 graus Celsius, quais são, em gramas, a massa de sal cristalizada, quer dizer, aquela que, né, abandonou a solução, precipitou, né, enfim, ficou ali como corpo de chão, corpo de fundo no recipiente, né? Então, quais são em gramas a massa de sal cristalizada e a massa que permanece em solução? Então, vejamos. 70 graus Celsius, eu coloquei em azul para destacar, 70 graus Celsius eu consigo dissolver 90 gramas do sal H2. A 10 graus Celsius eu consigo dissolver 20. Mas isso em 100 gramas de água. E a descrição me diz o seguinte, né? Quando uma solução aquosa saturada de H2 a 70 graus Celsius, contendo 50 gramas de água, resfriada para 10 graus Celsius, etc. Então, em 100 gramas de água. Se a 70 graus Celsius, em 100 gramas de água, eu dissolvo 90 gramas do sal H2, em 50 gramas eu só dissolvo metade, 45. Se a 10 graus Celsius eu dissolvo em 100 gramas de água, né? O solvente é 100, enfim, água e estamos considerando, né, 100 gramas sempre. Se a 10 graus Celsius eu dissolvo em 100 gramas de água 20 gramas do sal H2, em 50 gramas eu só dissolvo metade, 10. Então, a 90 graus, 45 gramas estão solubilizados, né, nesses 50 gramas de água, e eu reduzo a temperatura, né, a 70 graus Celsius, 45 gramas estão dissolvidos, e eu reduzo a temperatura de 70 para 10. Conforme a curva aqui ilustra, né, a solubilidade desse sal H2 aumenta com o aumento da temperatura. Consequentemente, diminui, né, com a diminuição da temperatura. Se o meu sistema estava originalmente a 70 graus Celsius e eu reduzo a temperatura, eu abaixo a temperatura do sistema, tudo aquilo que estava dissolvido, né, irá abandonar a solução, irá precipitar, irá se depositar como corpo de chão, corpo de fundo, enfim, irá precipitar, irá abandonar a solução. E a pergunta é justamente, né, quais são em gramas a massa de sal cristalizada, quer dizer, aquela que abandonou a solução, aquela que precipitou, né, e a massa que permanece em solução. Mas lembrar que aqui eu tenho uma curva de solubilidade, né, gramas de sal dissolvido em 100 gramas de água em função da temperatura, mas no meu sistema eu não utilizei 50 gramas de água, eu não utilizei 100 gramas de água, eu utilizei 50. Então, se a 70 graus Celsius eu dissolvo 90 gramas, né, em 100 gramas de água, nesses mesmos 70 graus Celsius, em 50 gramas de água, eu só vou dissolver metade da massa, 45. Se a 10 graus Celsius, em 100 gramas de água, eu dissolvo 20 gramas do sal, em 50 gramas de água, em metade da massa do solvente, eu só vou conseguir dissolver metade da massa do sal. Metade de 20 é 10. Então, estava a 70, eu reduzi a temperatura para 10. Eu tinha 45 dissolvido a 70 graus, só terei 10 dissolvido a 10 graus Celsius. 45 menos 10, 35. Né? Então, 35 gramas vai cristalizar. Se eu tinha 45 em solução, 35 cristalizou, então 10 permaneceram em solução. Alternativa correta, alternativa C. Né? C de casa, C de Charlie. Né? Haverá cristalização, precipitação, enfim, de 35 gramas, e as outras 10 gramas vão permanecer na solução, enfim, pelas razões que nós já comentamos e repetimos aqui algumas vezes, inclusive. Né? Mas é preciso atentar para esse fato. Né? A curva aqui está levando em conta 100 gramas de solvente, né? Mas no nosso experimento aqui descrito na questão, nós utilizamos apenas 50 gramas, por isso que as massas todas estão reduzidas pela metade, tá certo? Vamos então para a questão seguinte. 11. A dissolução de uma quantidade fixa de um composto inorgânico depende de fatores tais como temperatura e tipo de solvente. É verdade. Analisando a tabela de solubilidade do sulfato de potássio em 100 gramas de água, tabela está aqui ao lado, né? Indique a massa de sulfato de potássio que precipitará quando a solução for devidamente resfriada, de 80 graus Celsius até atingir 20 graus Celsius. Então aqui eu tenho a solubilidade, né? Quantos gramas do sulfato de potássio eu consigo dissolver em 100 gramas de água nos diferentes valores de temperatura. Né?
Bom, e o meu sistema vai ser resfriado de 80 para 20 graus Celsius. A 80 graus Celsius eu consigo dissolver 18 gramas. Porém, a 20 graus Celsius eu só consigo dissolver 10 gramas. Moral da história, se eu resfriar o sistema de 80 para 20 graus Celsius, o excedente, por assim dizer, em relação à quantidade que eu consigo dissolver a 20 graus Celsius, vai precipitar, vai abandonar o sistema, vai se depositar ali como corpo de chão, corpo de fundo, enfim, haverá ali um precipitado. Né? Então, a 80 graus eu dissolvo 18, a 20 graus eu dissolvo 10, resfriei a temperatura do sistema de 80 para 20, né? De 80 para 20, é isso, de 80 para 20, né? De 80 para 20 graus Celsius. A 80 eu dissolvo 18, a 20 eu dissolvo 10. A diferença vai precipitar, 18 menos 10, 8. Então, 8 gramas, né? Indique a massa de sulfato de potássio que precipitará quando a solução for devidamente resfriada de 80 graus Celsius até atingir 20 graus Celsius. Né? Então, 8 gramas é o que vai precipitar, alternativa D, D de Dalton, D de dado, D de delta. Ok? Prossigamos então. A tabela ao lado mostra a solubilidade de vários sais à temperatura ambiente em gramas do sal, né, por 100 ml de água, enfim, 100 ml de solvente. Se 25 ml de uma solução saturada de um desses sais foram completamente evaporados e o resíduo sólido pesou 13 gramas, identifique, né, qual é o sal. Então vejamos. Em todos os casos aqui, né, nitrato de prata, sulfato de alumínio, cloreto de sódio, nitrato de potássio, brometo de potássio, eu produzi soluções saturadas. Né? E a solubilidade aqui está expressa em grama por 100 ml de solvente, não sendo dito nada em contrário, a solução aquosa, solvente e água, mas enfim. Né? Então, em 100 ml de água, eu consigo dissolver 260 gramas de nitrato de prata. Em 100 ml de água, eu consigo dissolver 160 gramas de sulfato de alumínio, e assim por diante. Né? E o enunciado do problema nos diz que foram produzidas soluções saturadas, ou seja, eu dissolvi realmente a quantidade máxima de soluto que eu conseguiria dissolver nesses 100 ml de água. E é dito mais, né? Se 25 ml de uma solução saturada de um desses sais foram completamente evaporados e o resíduo sólido pesou 13 gramas, a solução era saturada, eu evaporei todo o solvente, retirei toda a água, ficou apenas o soluto e ficaram 13 gramas. Mas depois que eu evaporei todo o solvente, de 25 ml da solução saturada. Perfeito? Se em 100 ml eu consigo dissolver 260, 160, 36 gramas, etc., né? Em 25 ml eu só dissolvo um quarto, porque 25 ml é um quarto de 100 ml. Né? Então, um quarto da massa que eu dissolvi, né, nesse volume, enfim, né, equivale a 13 gramas. Perfeito? 25 ml de solução. 25 ml é uma quarta parte de 100 ml. Então, a massa que eu vou ter é apenas uma quarta parte, né, da solubilidade do sal. E essa quarta parte equivale a 13. X é igual a 13 vezes 4. 13 vezes 4, 52. Qual é o sal que tem uma solubilidade de 52 gramas em 100 ml de água? Nitrato de potássio. Então, a letra D, nitrato de potássio, é a alternativa correta. Perfeito? Bom, a questão 16, então, nos diz o seguinte: as curvas de solubilidade são curvas experimentais que mostram o coeficiente de solubilidade em diferentes temperaturas. O2, por ser uma substância apolar, apresenta pouca solubilidade em água, que é polar, né? A água é um solvente polar. A baixa quantidade de O2 dissolvido em água compromete a vida aquática. Os gráficos ao lado mostram a solubilidade de O2 e N2, quer dizer, oxigênio e nitrogênio molecular, em água, a diferentes temperaturas e pressões. Analisando-se os gráficos, conclui-se que, então, nesse primeiro gráfico, né, a 25 graus Celsius, a solubilidade, né, expressa como gramas de gás por 100 gramas de água em função da pressão. E no segundo gráfico, a solubilidade, né, a 1 atmosfera do gás, né, a pressão do gás é 1 atmosfera em 100 gramas de água, para diferentes valores aqui de temperatura, em função da temperatura. Mas, enfim, é preciso analisar, então, os dois gráficos para verificar qual alternativa aqui é correta. Né? Então, vamos lá.
Analisando-se os gráficos, conclui-se que, aumentando a pressão, o gráfico que tem aumento de pressão é aqui, né? Solubilidade em função da pressão. A pressão está aumentando aqui da esquerda para a direita. Aumentando-se a pressão, a temperatura ambiente, 25 graus Celsius, a quantidade de N2 absorvido diminuirá. Não, né? Com o aumento da pressão, a quantidade está aumentando, né? A solubilidade de N2 está aumentando. Então, a afirmação não está correta, porque afirma justamente o contrário. Letra B. Aumentando-se a temperatura, aqui está o aumento da temperatura, né? Da esquerda para a direita. Aumentando-se a temperatura a 1 atmosfera de pressão, perfeito. As quantidades de O2 e N2 solubilizados em água diminuem, enquanto, realmente, né? Então, aumentando a temperatura, as quantidades de O2 e N2 solubilizadas diminuem. As curvas aqui não deixam dúvida. A primeira parte da afirmação está certa. Vejamos a segunda parte. Enquanto que, aumentando-se a pressão, agora já é outra curva aqui, né? Aumento da pressão, da esquerda para a direita. Enquanto, aumentando-se a pressão a 25 graus Celsius, as quantidades de O2 e N2 aumentam. Sim, realmente aumentam. A afirmativa B está correta, está de acordo com os dois gráficos. Mas ainda temos outras 3 afirmativas aqui. Precisamos verificar, né, se afinal elas estão certas ou não. Bom, C. A 20 graus Celsius em 1 atmosfera, está aqui 20 graus Celsius, né? A pressão aqui dos gases é 1 atmosfera. A 20 graus Celsius em 1 atmosfera, a quantidade de O2 dissolvido em 100 gramas de água, a quantidade de O2 dissolvido em 100 gramas de água, a 20 graus Celsius, é superior a 5 vezes 10 a menos 3 gramas. 5 vezes 10 a menos 3 é aqui, né? A 20 graus Celsius, está aqui. Não, é menor, né? Aqui é 5 vezes 10 a menos 3. 20 graus Celsius, a quantidade de O2 é menor, não maior. Então, a 20 graus Celsius, uma atmosfera, a quantidade de O2 dissolvida em 100 gramas de água é superior a 5 vezes 10 a menos 3 gramas. Não, na verdade é inferior. D. Em ambos os gráficos, a quantidade de N2 solubilizada em água supera a de O2. Não, né? Em ambos os gráficos, a quantidade de N2 solubilizada é menor do que a de O2, né? Então, dizer que em ambos os gráficos a quantidade de N2 solubilizada em água supera a de O2 devido ao maior teor de N2 no ar atmosférico. Realmente, o teor de N2 no ar atmosférico é maior, né? Mas o que está aqui nos dois gráficos é o contrário, né? A quantidade de O2 dissolvida é maior. E a afirmação é que em ambos os gráficos a quantidade de N2 solubilizada em água supera. Não, não supera. É menor e não maior. Então está errado. O O2 possui maior solubilidade em água do que o N2. É verdade, todas as duas curvas mostram isso. Por ser uma molécula polar. Não, O2 é apolar. E você nem precisava lembrar disso, porque o próprio enunciado diz isso, né? O2, por ser uma substância apolar, né? O próprio enunciado já nos lembra que O2 é uma substância apolar, né? Então, dizer que O2 possui maior solubilidade por ser uma substância polar está em contradição com o que o próprio enunciado afirma. Então, a letra E você já poderia excluir de plano, né? Mesmo que você não soubesse, mesmo que você não se recordasse, né, que O2 é apolar, né? Porque o próprio enunciado já diz isso, né? E dizer que O2 é mais solúvel por ser polar não tem cabimento, porque O2 é apolar. Isso, inclusive, está afirmado aqui no enunciado. Então, realmente, as alternativas todas, né, com exceção da letra B, de bola, B de bravo, as outras afirmativas estão incorretas. Então, a afirmativa certa, a afirmativa correta, a afirmativa verdadeira é a letra B, B de bola, B de bravo. Vamos então para a nossa última questão aqui, enfim, desse vídeo. Analisando o gráfico abaixo, julgue os itens seguintes, identificando os corretos. Usando o plural, né? Os corretos. Então já dá a entender que tem pelo menos 2. Né? Plural é 2 ou mais. Mas enfim, podem ser 2, podem ser 3, podem ser 4, pode em tese ser até os 5. Né? Então o que nós temos aqui é curva de solubilidade. Né? Enfim. Então, não está colocado aqui, né, como nas outras curvas, mas enfim, normalmente isso é expresso como grama de soluto por 100 gramas de água, né? Mas enfim, é para 100 gramas de água, né? Ah não, perdão, está escrito aqui, desculpa. Estava esperando ali, né, gramas, o G minúsculo, mas enfim, está aqui. Grama de soluto para
saturar, né, 100 gramas de água, perfeito? Então, a solubilidade expressa como, né, grama de soluto para, enfim, 100 gramas de água, perfeito? Em função da temperatura, em graus Celsius, né, de 0 a 100. Ok, mas vamos lá. Curva de solubilidade, então, para nitrato de sódio, nitrato de potássio, cloreto de amônio, cloreto de sódio e sulfato de sério, né? Mas, enfim, se você não lembra os nomes, né, dos compostos, não tem nenhum problema. O fato é que são compostos diferentes, como a própria fórmula indica, né? E, além disso, tem solubilidades diferentes, né? Como as curvas aqui mostram, né? Então, a nomenclatura não é importante nesse caso, mas vamos lá. A substância mais solúvel a 10 graus Celsius é nitrato de potássio, KNO3, a 10 graus Celsius. Nitrato de potássio dissolve mais ou menos 20. Sulfato de sério em torno de 25. Cloreto de amônio um pouco mais de 30. Cloreto de sódio um pouco mais de 35. E o nitrato de sódio 80, né? 80 gramas para 100 gramas de água, né? Então, a substância mais solúvel em água a 10 graus Celsius é nitrato de potássio? Não. A mais solúvel em água a 10 graus Celsius é o nitrato de sódio. Então, letra A não está correta. Letra B. A substância que apresenta menor variação da solubilidade entre 30 e 80 graus Celsius é o cloreto de sódio, entre 30 e 80 graus Celsius. A curva em amarelo aqui é a curva para o cloreto de sódio. Realmente, né? Não é constante a solubilidade, mas é quase constante, né? E realmente, de todas as curvas, por certo, é que apresenta a menor variação, né? É quase uma linha reta, né? Então, B está correto. C. A solubilidade de qualquer sólido aumenta com a elevação da temperatura da solução. Não é verdade, né? Aumenta para o nitrato de sódio, aumenta para o nitrato de potássio, aumenta para o cloreto de amônio, aumenta, embora, né, menos pronunciadamente, mas também aumenta para o cloreto de sódio, mas diminui para o sulfato de sério. Então, dizer que a solubilidade de qualquer sólido aumenta com a elevação da temperatura da solução não é correto. Para o sulfato de sério, por exemplo, diminui. Então, a afirmativa C, com certeza, não está correta. D. A mistura de 20 gramas de cloreto de amônio com 100 gramas de água a 50 graus Celsius resultará em uma solução insaturada. Então, vamos lá. 50 graus Celsius. Espero que dê para acompanhar aqui a movimentação do cursor, acho que dá, né? Mas, enfim, tem gráfico, então vale a pena você, né, parar o vídeo e analisar o gráfico com calma você mesmo, ok? Mas, enfim. 50 graus Celsius, 20 gramas. 50 graus Celsius e 20 gramas. Cloreto de amônio. Está aqui a curva do cloreto de amônio. 50 graus Celsius. A 50 graus Celsius dá para dissolver mais de 45, quase 50 gramas, né, de cloreto de amônio. Está dito que a 20 graus, se eu tentar dissolver 20 gramas então, né, a 50 graus Celsius, a curva do cloreto de amônio é essa aqui, em roxo, né? A 50 graus Celsius eu consigo dissolver mais de 45, né, quase 50 gramas de cloreto de amônio. E a afirmativa diz que a mistura de 20 gramas, né, vou tentar dissolver, claro, né, a mistura de 20 gramas de cloreto de amônio em 100 gramas de água a 50 graus Celsius resultará em uma solução insaturada. É verdade, né? Para produzir uma solução saturada, eu precisaria dissolver mais de 45 gramas. Estou tentando dissolver 20, ou vou dissolver 20, vou produzir então uma solução insaturada, né? A afirmativa D está correta, sim. É uma solução preparada com 80 gramas de nitrato de potássio em 100 gramas de água a 40 graus Celsius apresentará sólido no fundo do recipiente. Quer dizer, você está dizendo aqui que você saturou a solução, né? Não conseguiu precipitar o algo a mais que você colocou. Mas vamos lá. Nitrato de potássio, a curva é a curva em vermelho, 100 graus Celsius. 100 graus Celsius, perdão, desculpa, 100 gramas a 40 graus Celsius, né? 40 graus Celsius, a curva do nitrato de potássio é em vermelho. Eu consigo dissolver aí um pouco menos de 70 gramas, né? Perfeito? 40 graus Celsius. Nitrato de potássio, que é a curva em vermelho, eu consigo dissolver um pouco menos de 70 gramas, né? E aí satura a solução. Então, uma solução preparada com 80 gramas
Lembrar que eu consigo dissolver um pouco menos de 70, né? Uma solução preparada com 80 gramas de nitrato de potássio em 100 gramas de água a 40 graus Celsius apresentará sólido no fundo do recipiente. Sim, apresentará. Porque a 40 graus Celsius eu consigo dissolver aí um pouco menos de 70 gramas do nitrato de potássio e eu já saturo a solução. Se eu tentar dissolver 80, eu vou saturar a solução. E aquilo que excede, né, o que é necessário para saturar a solução, um pouco menos de 70 gramas, esse pouco mais de 10 gramas aí, excedente, né, não vai solubilizar e realmente vai ficar ali como um sólido, né, um sólido no fundo do recipiente, né, como corpo de fundo, corpo de chão, como seja, enfim, ficará ali não dissolvido. Então a afirmação aqui da letra E também é correta. Então, das 5 afirmativas, as letras B de Bravo, D de Delta e E de Eco são aquelas que trazem afirmativas corretas, ok? Muito obrigado então e até o nosso próximo exercício.